Abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler juntos Hebreus, é o capítulo 11. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler os versos 1, 3 e 6 somente. E esse capítulo ele tem como título Exemplos de Fé. Quem esteve aqui pela manhã, fomos ministrados um pouquinho aí já sobre fé, né? E como que o Espírito Santo é lindo, a gente costuma falar, porque a gente não compartilha normalmente os temas das mensagens que nós iremos ministrar, mas nós temos aí o tema do ano como um norte para seguirmos. Mas é incrível como com o Espírito Santo ele vai encaixando as mensagens. Então, ele vem na quarta-feira, ele vem no domingo de manhã, e ele vem no domingo à noite, e ele vai continuando. E é uma coisa linda que o Senhor faz conosco. Por isso que nós não podemos perder culto algum. Porque em cada um o Senhor ministra aos nossos corações de forma diferenciada. Então, Hebreus, no capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vamos repetir juntos? Sem fé é impossível agradar a Deus. 1, 2, 3 e... Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? A igreja pode se assentar. Nós já oramos. Esse capítulo de Hebreus, ele traz uma definição sobre fé. E se você continuar lendo ali todo o capítulo, ele vai trazer alguns exemplos de homens, de pessoas que decidiram andar não pelo que viam, mas pelo que criam, naquilo que Deus os direcionava a fazer. E na palavra do Senhor, quando nós pegamos para lê-la, nós temos muitos relatos na Bíblia de homens e mulheres que decidiram crer, mesmo quando tudo dizia que não. E nesse caminho do crer e obedecer é que a restauração aconteceu em vidas, em famílias e em um povo. Então, ao buscar aí sobre fé e sobre manter, como manter, nós acabamos de falar sobre, nós nos tornamos totalmente responsáveis por nos manter nutridos através da palavra e da nossa vida entregue ao Senhor, nos manter nutridos ali então em nossa fé. E ao buscar sobre isso, sobre manter essa chama acesa, principalmente em momentos difíceis, é que muito tenho aprendido com a palavra do Senhor. Sobre essa palavra tão pequenininha, fé, e é sobre isso que nós vamos compartilhar nessa noite. Pois como nós lemos aqui, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então é uma coisa que nós precisamos sim buscar, né? E nutrirmos disso, né? Agora uma perguntinha para a gente começar já a refletir sobre isso. Você já analisou como está a sua fé? Ou só se analisa sobre isso em momentos tensos e difíceis, onde mais se precisa colocá-la em ação? E o primeiro tópico que eu já quero colocar aqui é que a fé, ela começa no invisível. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que nós não vemos. Em João, no capítulo 20, verso 29, Jesus disse ali aos discípulos, logo depois da sua ressurreição, quando Jesus foi encontrar com eles, e Tomé falou que só acreditaria se ele tocasse. Jesus então disse: benditos são aqueles que não viram, mas creram. Nós vimos o que os discípulos viram ali, Jesus ali personificado? Não, mas nós cremos no que a Bíblia diz sobre Ele. Isso é fé. Benditos somos nós que cremos não pelo que vemos, mas pelo que Ele nos diz. E o nome disso é fé. Fé, portanto, é crer sem evidências, é se posicionar dentro do propósito, mesmo quando nós não temos todas as respostas. Mas nós continuamos motivados pela fé. Fé é tão somente crer
que Deus é suficiente em todas as áreas das nossas vidas. É bonito de se dizer, mas é difícil de se praticar. Deus é suficiente para mim, para você. Já parou para pensar sobre isso? Porque tudo quanto nós precisamos está nele. Tudo quanto nós precisamos vem dele. Então, ele é suficiente para mim e para você. Fé é acreditar e viver o que diz em Filipenses, no capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até a volta de Jesus. O que o Senhor começa, tudo ele termina. E tudo o que ele diz está dito. Ele não volta com a palavra dele atrás. Não é verdade? E aí, fé no invisível nos leva a projetar, nos leva a sonhar, nos leva a planejar e nos leva a executar. Porque sem fé, nada sai do lugar. E aí, se você esteve aqui pela manhã, o pastor Robson disse uma frase a seguinte: Deus faz o inimaginável por você. Por isso que a fé é no invisível, é no que nós nem imaginamos. Quantas coisas Deus realiza por mim e por você todos os dias que nós não estamos vendo, mas Ele está fazendo acontecer. Quantas são as coisas que acontecem? Nosso simples, a gente fala muito sobre isso, mas é um simples gesto de respirar e encher os nossos pulmões, que é algo tão automático no nosso dia a dia. E Deus está fazendo o tempo todo acontecer. E as nossas células do corpo, então, são todas nutridas. Deus faz acontecer o inimaginável por mim e por você. E aí outra coisa que eu quero reforçar aqui é que a fé, ela é provada no processo. E por isso que eu perguntei lá no início, já analisou como está a sua fé? Nós manifestamos a fé de algumas formas. Nós manifestamos quando nós declaramos que cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, que nós cremos na sua vinda e na sua ressurreição, que cremos em seus milagres. Nós manifestamos a nossa fé quando nós nos rendemos em adoração. Mas durante processos em nossa vida é que nós colocamos realmente em prática. Cremos ou não cremos? Estamos firmes mesmo na fé ou a nossa fé está aí abalada e não estamos assim tão nutridos quanto imaginamos estar? E alguns exemplos de pessoas que manifestaram a sua fé e viveram o cumprimento de milagres, mas todas essas pessoas, quando nós pegamos na palavra do Senhor para ver, elas precisaram agir, elas precisaram de ação. E uma delas aqui que eu vou começar, muito conhecida, é a mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos, no capítulo 5, dos versos 25 a 34. Ela precisou se posicionar, ela precisou ir até onde Jesus estava. Ela podia ir lá? Não, ela era tida como impura, mas ela foi e ela tocou no manto de Jesus, porque ela disse que se ela apenas tocasse na veste de Jesus, ela seria curada. Fé. Mas precisou de posicionamento e de ação. A viúva de Sarepta, está lá em 1 Reis, no capítulo 17. É uma história linda, do versículo 8 até o versículo 24. Ela obedeceu. E pela obediência daquela mulher, ela vivenciou ali 2 milagres. Você vai lembrar agora. A multiplicação das botijas e a ressurreição do filho. Abra sua Bíblia comigo, vamos ler. 1 Reis. Primeira Reis 17, de 8 a 24. Porque se você ainda não ouviu essa mensagem sobre essa mulher, você precisa conhecê-la. Os milagres em Sarepta. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente.
E então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela e trazendo, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falava pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas, o primeiro milagre aconteceu, se multiplicou. E agora? E depois dessas coisas deu que adoeceu o filho desta mulher, dona desta casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidades e matares a meu filho? E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo habitava, e deitou-o em sua cama. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse a Elias: vês aí, o teu filho vive. E então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então, olha só. Na obediência dela de pegar o pouco que ela tinha e servir primeiro ao profeta que o Senhor tinha enviado até a casa dela, ela vivenciou 2 grandes milagres. Próximo exemplo aqui muito conhecido é o de Ana. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, depois vocês podem viver. Ana, após ser muito humilhada, ali pela outra mulher de seu esposo, porque Ana não tinha filhos e ela já tinha. Ana permaneceu em fé e se derramou em rendição ao Senhor. E ali tem a oração de Ana. Ana foi para o templo e orou e pediu ao Senhor, e o profeta falou que ela ia engravidar. E ela engravidou ali, teve o seu filho e foi assim então honrada pelo Senhor. Um outro exemplo é a mulher sunamita. 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8, se você pegar para ler, aquela mulher ali, ela sempre recebia o profeta Elias em sua casa. Sempre que ele passava pela cidade, ele se alimentava na casa dela, e ela e o esposo decidiram fazer um quarto para o profeta na casa deles. Ela teve o filho a partir de uma promessa. E esse filho, esse menino morreu. Quando esse menino morreu, ela foi imediatamente saindo atrás do profeta Elias, para o profeta vir resolver o problema. Mas quando o esposo dela perguntou para ela o que estava acontecendo, ela falava assim: está tudo bem. E foi. E chegando lá, o profeta perguntou para ela: como está a sua casa, como está o seu marido, como está o seu filho? Está tudo bem.
Até quando ela abriu o coração para ele e o chamou e o convidou para ir até lá. E essa mulher vivenciou um milagre maravilhoso no Senhor. Ela trouxe o profeta até a sua casa e viu seu filho ressuscitar. Como que isso acontece se não é pela fé? Outra mulher, a mulher pecadora, lá de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Jesus estava na casa de um fariseu, sentado à mesa, e eles perguntando como que Jesus estava ali sentado com fariseus, com meio de pecadores, se alimentando. E essa mulher entrou até aquela casa e ela começou a ungir os pés de Jesus e a derramar lágrimas sobre os pés de Jesus. E ela secava os pés de Jesus com seus cabelos. E todos perguntando, mas como que o Senhor deixa essa mulher pecadora? O Senhor sabe quem é ela? O Senhor Jesus sabe quem é essa mulher que está aí beijando os seus pés? Mas ela pôde ouvir de Jesus que os seus pecados estavam perdoados através da sua fé. Ela reconheceu o Mestre e derramou tudo o que ela tinha diante dele. Ela se rendeu totalmente a Jesus. E quando você pega para ler, então, assim, um capítulo de Hebreus 11, você vai ver muitos outros nomes. Você vai ver aqui Abel, você vai ver Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe. Quantos e quantos e quantos exemplos nós temos de pessoas que vivenciaram grandes milagres através dessa pequena palavrinha, fé. Um posicionamento de fé diante do Senhor. Porque a fé, ela gera restauração. E a fé, ela gera restauração no nosso interior, na nossa alma, como aconteceu com Ana. Porque a fé restaura o interior antes de manifestar o milagre no exterior. Primeiro, Ana se contristou diante do Senhor, ela se derramou totalmente do Senhor, ela se abriu totalmente ao Senhor. Ela foi renovada em fé e agora, então, ela vivenciou um milagre. A fé, ela gera restauração física, emocional e social, assim como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela era envergonhada, ela era impedida de entrar no meio das pessoas, porque ela era tida como uma mulher impura. Ela não podia circular no meio das pessoas, de estar no meio. Mas a fé, ela nos conecta com Jesus, mesmo quando tudo parece perdido. E ele restaura por completo, não só parcialmente. Então aquela mulher teve uma vida física restaurada, uma vida emocional restaurada, mas ela teve uma vida social restaurada. Ela podia agora viver bem no meio da sociedade. A fé também restaura a nossa provisão. Lembra que nós falamos aqui da viúva de Sarepta, que multiplicou nas suas vasilhas e não lhe faltou nada? Porque a fé nos leva a obedecer mesmo na nossa escassez e transforma o pouco em milagre contínuo. Nós só vivemos essa abundância no Senhor, de viver provisão, quando nós nos rendemos a Ele em obediência mesmo diante da escassez. Porque quando tudo vai muito bem, é muito fácil. Mas quando chega uma dificuldade, você ter que se render diante do Senhor e reconhecer a grandeza e manter fé é um pouquinho mais difícil. Aperta um pouquinho mais. A fé, ela restaura também os nossos sonhos e as promessas do Senhor para nós. A fé, ela nos sustenta mesmo diante da perda e restaura o que parecia morto, como aconteceu com a mulher sunamita. Estava morto, mas está tudo bem. Porque Deus, Ele restaura os nossos sonhos e as promessas que Ele tem. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a fé, ela restaura a nossa espiritualidade e a nossa identidade como filhos de Deus. Filhos e filhas nós somos. Assim como Ele fez com a mulher pecadora. Porque a fé, ela nos restaura por dentro. E a fé, quando ela vem e nos restaura, ela quebra toda culpa, toda vergonha. E Jesus leva embora todo o nosso passado. Porque no Senhor, as nossas vidas, Ele faz o quê? Tudo se torna novo. O que passou, passou. É daqui em diante. Importa agora como nós nos posicionaremos, então, diante do Senhor
na nossa vida daqui para frente, em nossa nova vida com Ele. Agora, em que nós precisamos ser restaurados para ter uma fé desta forma? De crermos que Deus é suficiente em todas as coisas. Pode ser que eu ou você já tenhamos desistido de algo que Deus ainda pode restaurar. E outra coisa que nós temos que pensar é que se a nossa fé ela está baseada naquilo que nós vemos ou naquilo que Deus nos diz. A fé não é a partir do invisível? Então a nossa fé ela não pode ser motivada pelo que nós vemos, mas é pelo que nós cremos. Se nós cremos que o nosso poder, o nosso Deus, como foi ministrado aqui pela manhã, Ele tem poder para fazer todas as coisas sobre as nossas vidas, nós então caminhamos pelo que nós cremos, não pelo que nós estamos vendo, porque muitas das vezes o que nós estamos vendo não é algo bom, não nos traz uma expectativa boa. Mas e o que o Senhor tem dito para mim e para você? É nisso que nós precisamos crer. E sobre isso eu quero compartilhar um testemunho com vocês dessa jornada desde novembro. Esse eu ainda não tinha compartilhado. Para quem está nos visitando, nós temos frente de Deus nessa noite. Eu estou passando por um tratamento oncológico. Eu descobri um câncer em novembro e eu estou passando por esse tratamento. E em novembro, nesse processo, a partir de então, eu precisei ver a minha fé em ação. E por vários momentos eu via o medo querendo a minha fé roubar. E o medo vinha me dizendo que eu não ia conseguir, que eu não ia vencer, que até às vezes não valeria a pena eu continuar lutando. E isso é realidade para mim e para você, quando nós estamos em meio de processos. Nós temos que manter a nossa fé muito firmes no Senhor. E eu olhava para os meus projetos para esse ano de 2026, porque eu tinha projetado muitas coisas ano passado que eu queria fazer esse ano, porque agora as crianças estão crescendo. Eu falei, glória a Deus, que os filhos, que são 4, estão crescendo, então eu posso voltar a fazer algumas coisas. E eu tinha alguns projetos para realizar esse ano. Alguns sonhos que Deus havia ressuscitado em mim, e eu via ali naquele leito de hospital, parecia que tudo estava morrendo. E eu literalmente comecei a rabiscar vários projetos que eu tinha feito para esse ano. Eu falei, não tenho condições mais de realizar. Eu não vou conseguir fazer. Agora eu vou ter que esperar, vou ter que ver o que vai ser de mim. Por vezes eu pensei que eu nem iria chegar até onde eu cheguei. É uma realidade. Mas em todo esse tempo, a palavra que eu recebia de todas as pessoas, e a primeira pessoa que foi me declarar isso, foram os nossos pastores, pastor Robson e a pastora Hélida, e eles falaram para mim, e outras inúmeras pessoas que iam me visitar ou que me ligavam dizer, Samanta, essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade não é para a morte. E aí eu comecei a orar, Senhor, eu quero crer. Por que era tão difícil para mim crer? Porque em junho agora faz 20 anos que eu perdi a minha mãe com essa enfermidade. Então, para mim, na situação que eu estava, naquele leito de hospital, após a minha cirurgia de urgência no pronto-socorro, com o meu intestino havia obstruído por um tumor de 9 centímetros, eu comecei a ter que ter fé, não pelo que eu tinha visto e nem pelo que eu tinha vivido, mas naquilo que eu cria, no que a palavra do Senhor diz para mim. E Ele estava dizendo para mim que a minha enfermidade não era para a morte. Mesmo que o medo tentasse tirar, roubar a minha fé. Mas eu precisava crer no que Ele estava declarando sobre mim. Então foi uma guerra muito grande. Foi muito difícil. E eu tive uma visão na minha penúltima noite naquele hospital, porque eu não conseguia dormir naquele lugar. Eu fiquei internada 7 dias de recuperação da cirurgia. E eu não conseguia dormir, e eu ficava pensando, e a cabeça pensando, e eu cantava louvor na mente para não acordar, né, meu paciente Cláudio, que ficava lá, né, porque ele dormia mais que eu, e nem acordar a outra também pessoa que estava lá no quarto. Então eu ficava cantando louvor na cabeça, e eu chorava, e eu orava, e eu pensava. E quando eu fechei os meus olhos, eu comecei a ver várias fotos da minha mãe em preto e branco. Várias fotos foram vindo flashes assim, em preto e branco. Em todas as fotos ela estava sorrindo. Mas todas as fotos eram em preto e branco. E eu abri os meus olhos. E eu abri e orei. Eu falei, Senhor, o Senhor não me trouxe até aqui para morrer.
Se o Senhor quisesse me levar, o Senhor tinha me levado naquela mesa de cirurgia na situação que eu estava. O que o Senhor está querendo dizer comigo? Para mim. Por que o Senhor está me mostrando imagens da minha mãe agora? Eu no leito de hospital, passando pelo que ela passou, e o Senhor me mostrando isso. E aí me veio uma voz audível, irmãos, audível. Eu ouvi. Ele disse para mim: a sua história é diferente. A sua história é diferente. Ali eu comecei a me ver de outra forma. Eu comecei a tomar mais posse ainda das palavras que eu recebia. Samanta, não é para a morte. É para a vida. É para testemunho. É para compartilhar. É para salvar pessoas. E passou os dias. E eu precisava de mais fé. E há uns dias atrás, eu passei uma noite sem dormir mais uma vez, já em casa. Deve ter mais ou menos um mês por aí. E naquela noite, eu orando, e Deus começou a ministrar no meu coração sobre sonhos. Sobre sonhar, que eu precisava sonhar, que eu precisava projetar. E eu ficava: Deus, mas está fora da minha realidade isso agora. Não tem como eu pegar o que eu botei no papel para eu fazer agora. Aí ele: mas volta a sonhar. Volta a projetar. Volta a andar. E foi incrível, porque foi de um sábado para domingo. E eu cheguei na celebração da família de manhã. O que o pastor Robson pregou? Sobre sonhar e projetar. Eu falei: é Deus falando comigo, porque ele falou a noite toda comigo isso. Agora eu chego aqui, ele está falando da boca do pastor, tudo que ele me falou, tudo de novo. E uma das frases que o pastor disse naquela manhã foi: onde tem limites, o ilimitado age. Eu falei: nossa vida. Aonde tem limite, não é eu e você quem vai fazer acontecer. A gente só precisa executar a fé, porque quem vai fazer é o ilimitado. É o nosso Deus. Aquele que para ele não tem limite para nada. Ele pode fazer todas as coisas. E aí eu comecei: então tá bom, então, se o senhor está mandando, eu vou começar a sonhar de novo, hein? E aí, fé, nutrindo de fé. E aí uma chama reacendeu em mim. E eu consegui voltar a sonhar e projetar. Sabe por quê? O que eu tenho aprendido diante disso? Em cada processo de quimioterapia, em cada semana que eu passo na cama, quando eu me levanto, que a única coisa que pode parar a mim e a você, nós que somos filhos de Deus, é o medo ou nós mesmos. E como eu costumo dizer, o medo ele não é do Senhor. No Filho de Deus não pode haver medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E quem é o verdadeiro amor? É o próprio Deus. E aí a minha visão começou a mudar. Tem os dias mais difíceis, queridos, no meio do processo? Quem não tem? Todos temos. Nós precisamos nos reanimar em fé no Senhor. Eu quero te convidar a se colocar de pé. O que você precisa em você ser restaurado nessa noite? Pode ser a sua fé que precisa de uma restauração, pode ser a sua alegria, pode ser a sua esperança, pode ser o seu emocional, ou pode ser o que eu acabei de compartilhar aqui, os seus sonhos. Você pode ter parado de sonhar e de projetar, achando que não vai conseguir mais realizar. Todas essas mulheres, todos esses homens que nós compartilhamos aqui nessa noite, eles tinham algo em comum. Eles escolheram crer mesmo sem ver. E é isso que eu e você precisamos, dessa forma, nos posicionar. Crer mesmo sem ver. Essas mulheres, elas não tinham tudo resolvido nas suas vidas, como nós compartilhamos aqui. Elas viviam momentos difíceis de processo. Mas elas tinham algo que mudou toda a trajetória delas. E essa palavrinha se chama fé. E essa é a mesma fé que hoje pode iniciar um processo de restauração na sua vida.
Pode ser que você está se achando com uma fé inabalável no Senhor. Mas, na verdade, você está precisando de uma restauração. Restauração da sua visão. Não é no que você vê, mas é pelo que você crê. E isso tem que estar muito firmado dentro de nós. Isso tem que estar muito vívido e muito forte. Feche seus olhos. Seja ousado no Senhor e pergunte para Ele: Senhor, aonde eu preciso ser restaurado? Como está a minha fé? É o meu emocional que precisa ser restaurado no Senhor? É a minha esperança de ver a minha família toda reunida adorando ao Senhor? É a minha alegria? São os sonhos e os projetos que estão todos paralisados e eu parei de sonhar e não consigo mais, não vejo saída? Senhor, é provisão que eu estou precisando e eu não estou vendo o agir do Senhor acontecer, alinha minha visão. Senhor, me renova em fé. Senhor, me restaura. Eu quero dizer para você que talvez você ainda não esteja vendo, mas se existe um pouquinho que seja de fé em você, como um grão de mostarda, Deus já começou a restaurar em você o que você precisa nessa noite. O que você vai precisar para ver acontecer se chama fé. Se chama se posicionar diante do Senhor. É se render diante dele e falar: Senhor, eu preciso de ajuda. Sozinho eu não consigo e eu não vou conseguir. Mas com o Senhor eu posso todas as coisas. Porque é o Senhor quem me fortalece dia após dia. Enquanto nós estivermos adorando ao Senhor, o Espírito Santo que te convidou para estar aqui, porque você não está aqui por acaso, porque no reino de Deus não existem acasos. Se você está aqui é porque Ele quer falar com você através dessa palavra. Você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente e se render ao Senhor. E declarar para Ele o que você precisa. E deixar que Ele venha restaurar isso. Porque decidir é decisão. Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, eu quero viver por fé. Senhor, eu quero viver os teus milagres. Então você tem a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente para juntos nós orarmos ao Senhor.